Emmanuel nos faz pensar e meditar sobre uma narrativa, uma descrição que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 58, em que, falando daqueles derradeiros momentos em que Jesus, estando já preso, é acompanhada por Simão, que fica ali à distância, no pátio do sumo sacerdote, acompanhando o desfecho daquilo, oculto, disfarçado. O evangelista registra com detalhes para nós, e no Evangelho cada detalhe faz a diferença. À luz da visão espiritual que a doutrina projeta sobre os textos, vamos percebendo o valor, a finalidade educativa de cada palavra. É o que Emmanuel nos tem ensinado com a sua obra tão valiosa de estudo do Evangelho. Então, nesse versículo, Mateus 26, 58, diz-nos o evangelista que Simão Pedro o seguiu à distância, até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Emmanuel, perspicaz, na apreensão do sentido profundamente educativo de cada palavra, de cada verso do Evangelho, nos convida, no capítulo 89 do livro Caminho, Verdade e Vida, a pensar ali em algumas palavras desse registro que nos ajudarão a compreender não só o motivo do fracasso de Pedro, a princípio, no aceite daquele convite, assim como de nós próprios, ao longo de tantas e tantas existências, em que temos sido, de algum modo, tocados por Jesus, temos sido por Ele atraídos, mas ainda não temos conseguido segui-lo até o fim. Então, Emmanuel, nesse capítulo 89, nos faz analisar, por exemplo, a expressão de longe. Pedro seguiu Jesus de longe. Foi até o pátio do sumo sacerdote. E ali assentou-se entre os criados, para ver o fim. Ao analisar esses elementos, Emmanuel comenta nos seguintes termos: ainda hoje, muitos amigos do Evangelho têm caído em suas aspirações e esperanças ao seguirem a Jesus, por o fazerem à distância, receosos de perderem no mundo as gratificações imediatistas, o conforto, a comodidade. Então seguimos Jesus, digamos, com uma distância segura, a distância que nos convém, porque se próximos demais, as lutas seriam maiores. Já não conseguimos ficar totalmente distantes dele, porque o seu amor nos atrai. Mas guardamos essa distância segura que é da comodidade, é da convenção. Vou até onde me convém. Vou até onde eu possa resolver aqui os meus problemas mais imediatos. Mas em surgindo o horizonte da cruz e do cárcere, então aumentamos a distância. O Senhor vai e nós ficamos, como se deu com Simão Pedro. Então essa simples expressão, esse singelo detalhe no texto, tem muito a nos dizer espiritualmente. Porque essa, em geral, tem sido a nossa postura. Já aceitamos o convite, de alguma maneira o seguimos, mas à distância. Porque foi exatamente isso que pesou no coração de Pedro, no momento em que foi descoberto pelos que ali estavam no pátio, dizendo: não és tu um dos seguidores dele? Humberto de Campos registra-nos o que se passava no coração e no pensamento do apóstolo. A psicologia de Simão, que pensava consigo: mas se eu afirmá-lo aqui agora, como é que vai ficar o meu trabalho? Como é que vai ficar a minha reputação e a minha família? E os recursos? Será? Então ele prefere guardar a distância, a pagar o preço de viver bem junto de Jesus, ao lado dele. Porque nós temos visto, ao longo da história do mundo, qual o preço que se paga por se viver ao lado dele. Preço esse que nada é
diante da alegria, da comunhão que se sente, da vibração que se sente em viver ao seu lado. Mas há um preço que Simão, naquele momento, não estava disposto a pagar. Então ele manteve-se à distância. E Emmanuel volta o nosso olhar para outra expressão. Ele foi até o pátio do sumo sacerdote. E ele, comentando, diz-nos assim: quando chamados a testemunhos mais importantes, demoram-se nas vizinhanças da arena da luta. Ou seja, não descem à arena, ficam no pátio. Pátio que nos remete à comodidade, a conforto, a entretenimento. Entre os entretenimentos, entre os lazeres, não os saudáveis, mas às vezes os enfermiços do mundo, quantas vezes não temos preferido esses lazeres ao trabalho e ao chamado de Jesus? O pátio, a arena de luta. Então Simão não só o seguiu à distância, mas permaneceu no pátio, ao invés de descer à arena. E mais do que isso, assentou-se entre os criados. E ao comentário, Emmanuel diz: assentamo-nos entre os servos das convenções e das comodidades do mundo. A maioria faz assim. Fiquemos nós assim também nessa posição. Todo mundo tem feito assim. E aí, assentamo-nos no sentido de acomodação. Aquele que está assentado, pelo menos nessa parte do Evangelho, o simbolismo que nos traz é estagnação. Chamados ao movimento, ao dinamismo da vida que realiza, que com coragem avança, resolvemos sentar mais uma vez entre aqueles que são servos e cativos das paixões, dos favores, dos interesses, perdendo a ocasião de avançar com Jesus.